A Torto e a Direito, um programa com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal. Realização de Luís Matias. Muito boa tarde, bem-vindos ao A Torto e a Direito, edição do dia 16 de janeiro, com Bento Anastácio, Ricardo Freixal e Alberto Magalhães. O meu nome é Luís Matias. Damos início ao programa de hoje com as notas de abertura, antes de irmos aos temas da agenda, e temos muito para falar. Para já, nas notas de abertura, começo com o Bento Anastácio. Boa tarde, Bento, bem-vindo. O que trazes para o início do programa de hoje? Boa tarde ao Ricardo, ao Alberto e quem faz o favor de nos escutar. Eu trago duas coisas breves. A primeira tem a ver outra vez com a Global Média e com a liberdade de expressão e a liberdade de informação no nosso país. Rádio, e referindo-me em especial à TSF, já que estamos na rádio, a rádio sempre foi um sítio, ou foi o sítio do debate. A rádio sempre foi o sítio da opinião. Independentemente da opinião, independentemente de quem participa nos debates, mas sempre foi um sítio onde as ideias se debateram. De forma mais ou menos elevada, de forma mais ou menos coerente, de tudo se discutia na rádio. A rádio sempre foi, quer dizer, houve uma altura ou outra que não foi nem a rádio, nem os jornais, nem nada, não é? Sim, eu lembro-me do tempo da censura. Sim, e eu demoliu no pós-25 também, outro tipo de censura. Sim, mas nesse tempo continuava a haver o Dia, continuava sim, a haver... Às escondidas, vendido quase às escondidas não, e queimado às vezes. Às escondidas comprava eu o diário no centro do país e ia distribuir o Avante clandestinamente como nos outros tempos. Mas eu estou a falar agora de coisas sérias. E estou a falar no perigo em que a nossa democracia está a entrar. Como sabem, a primeira coisa a acabar na TSF foram os debates. A primeira coisa a acabar na TSF foi a opinião e a crónica, o que sempre fez da TSF e depois do resto das rádios o que hoje são. É com muita preocupação que vejo que isto é um assunto que tem sido de sumenos importância. E agora, para não abusar, muito rapidamente, tem a ver com os problemas que têm havido com a falta de pilotos para os helicópteros do INEM. Haver helicópteros e não haver pilotos, porque não são pilotos das forças da Força Aérea, nem são pilotos profissionais do Estado, nós não podemos, de maneira nenhuma, deixar que serviços como a emergência médica, de serviços como os helicópteros, estarem na mão de agentes privados que, de um momento para o outro, como é o caso, têm conflitos laborais legítimos, diga-se a bom da verdade, como qualquer conflito laboral que se preze, mas não podem ficar o sistema de emergência médica sem um dos seus suportes com maior valia, porque o governo do Sr. Passos Coelho resolveu que os helicópteros do INEM eram para ser privados. Das notas de abertura do Bento Anastácio, passo para o Ricardo Freixal. Boa tarde, Ricardo, bem-vindo. Que nota traz para a abertura do programa de hoje? Boa tarde, Luís Matias, boa tarde aos nossos ouvintes, ao Bento Anastácio e ao Alberto Magalhães, à distância. Não é comentário aquilo que o Bento disse, mas há quantos anos é que Passos Coelho deixou de estar no governo? Sim, mas, não tiveram vagar ainda? Não tiveram vagar? Não, esta gente não mudou o que devia ter mudado. Não teve vagar ainda, pronto, está bem. Bom, notas de abertura. Lamento, enquanto cidadão, que isto é política, não é? É política e é também a constatação de como é que os nossos políticos tratam de nós, ou maltratam de nós. O organismo que está responsável pela contabilização do número de óbitos de 25 países da União Europeia constatou que nas 2 primeiras semanas de janeiro morreram em Portugal 5.550 pessoas, ou seja, lideramos funestamente
esse número. E eu lamento porque isto passa naturalmente por aquilo que é o estado da saúde em Portugal, e já abordámos aqui várias vezes o Serviço Nacional de Saúde, e eu faço com muita vontade porque sou um utente do Serviço Nacional de Saúde, e ainda na passada semana, desde entre quarta e sábado, na quarta-feira e sexta-feira, estive insistentemente a tentar marcar uma consulta para um hospital civil, e pelo telefone foram horas, propositadamente, é evidente que eu não estive à espera, não estive a olhar para o telefone, mas que eu coloquei em voz alta, em alta voz, e não consegui ser atendido e marcar uma consulta, ou seja, terei que ir ao hospital. O problema é que o hospital não é logo ali, é em Lisboa, do Serviço Nacional de Saúde. Ninguém me atendeu, ninguém me respondeu, e portanto as coisas de facto não estão bem. Também não estão bem no que diz respeito à corrupção. Portugal acaba por ser referenciado também como um dos países que menos aplica medidas tidas como tendentes a atenuar o problema da corrupção nos diversos Estados-membros numa organização internacional. E essa corrupção possivelmente não será alheia ao facto de serviços como o Serviço Nacional de Saúde, que eu falei há pouco, e outros serviços noutras áreas estarem prejudicados. Portugal é um país com poucos recursos, por vezes há pouca eficiência na utilização dos recursos, e como se isso não chegasse, ainda por cima, roubam, fazem corrupção, e é de lamentar. E, portanto, alguém que ponha fim a isto. Bom, uma nota que eu gostava que fosse positiva. No domingo, os Lusitanos de Juventude encontram-se no místico Campo Estrela, em Évora, para jogar o campeonato da Liga de Portugal. Que o místico Campo Estrela esteja cheio de lusitanistas, de juventudistas, de anónimos em termos de favoritismo clubístico, mas que encham, que deem vida à cidade, que vivam o desporto, porque a vida é curta e podemos transformar estes momentos em momentos bons, e oxalá que esse seja um momento bom para a cidade e para todos nós. Notas de abertura do Ricardo, a terminar com futebol. Alberto Magalhães, boa tarde, bem-vindo. Que nota trazes, ou notas trazes para o início deste A Torto e a Direito? Boa tarde, Luís, boa tarde, Ricardo, boa tarde, Bento, boa tarde aos nossos ouvintes. Tenho duas notazinhas. A primeira, duas notazinhas, mas que são chatas. A primeira é sobre a sangria de jovens qualificados do nosso país. O Observatório da Imigração divulgou números perfeitamente embaraçantes e catastróficos mesmo para o nosso país. 30% dos jovens que nascem em Portugal vivem fora do país. Ou seja, mais de 850 mil entre os 15 anos e os 39 anos vivem fora do país. E pior que isso, quase um terço das mulheres em idade fértil vive fora do país. Ou seja, estamos mais ou menos condenados a envelhecer, a não ser que importemos muitíssima gente do estrangeiro, gente em idade fértil, obviamente, e portanto isto não está a correr bem. Portugal neste momento tem a taxa de imigração mais alta da Europa e é uma das maiores do mundo. E o problema em relação às migrações, ao balanço entre emigrantes e imigrantes, é que a qualificação dos que saem é maior do que a dos que entram. Os que saem, na sua maioria, têm estudos superiores, e os que entram, na sua maioria, têm ensino básico. A segunda nota, e isto não pode dar bom resultado para o desenvolvimento do país. A segunda nota é só para dizer que Trump pode voltar à presidência dos Estados Unidos e nós devíamos estar muito mais preocupados do que estamos. A Europa está a preparar-se para essa eventualidade? Não me parece. Não me parece. Eu lembro só que Trump disse em privado, mas há testemunhas, que se estava a marimbar para a NATO, mas numa versão mais escatológica do que esta. E, portanto, a Europa, isto está-se a marimbar para a Europa. Portanto, muito provavelmente, se Trump ganhar as eleições de novembro,
haverá o abandono da Ucrânia para Putin, a Ucrânia vai ser abandonada e a própria Europa vai ser abandonada por Trump. Os milhares de militares americanos deixarão a Europa, que aqui têm os milhares de soldados americanos que aqui têm base, que estão baseados na Europa, vão abandoná-la com certeza. E pior que isto é só se houver uma segunda guerra civil nos Estados Unidos. E neste caso, se houver uma segunda guerra civil nos Estados Unidos, se ela será fria ou se será quente. Mas em qualquer dos casos, eu acho que os europeus deviam Bem, pensar... interromper-te. Se houver problemas, e vai haver, nós andamos a esconder a cabeça na areia, que vai haver problemas graves nos Estados Unidos, tem a ver com as questões à volta dos últimos documentos que têm aparecido, que têm a ver com a devassa moral, sexual e etc. da elite, das elites dos Estados Unidos. Isso, em termos dos Estados Unidos, faz mais moça do que estar-se nas tintas para a NATO, para não usar a mesma palavra que usou o Trump. Eu prefiro usar o termo nas tintas. Portanto, e isso é muito mais complicado. Eu tenho acompanhado através da CNN americana e da Fox americana, da CBS, algumas coisas que, em termos dos valores e da população americana, aquilo está muito complicado. O americano tradicional, para acabar, tradicional do centro para o Alberto terminar, dos Estados Unidos, porque nós só conhecemos o leste, só conhecemos as costas dos Estados Unidos, não conhecemos o interior dos Estados Unidos. Estão-se bem nas tintas para a Ucrânia e mais para o Reich, pois parta claro o estão, mundo todo. É o problema. Agora, não se estão a marimbar, desculpem-me a expressão, para aspectos que estão a estourar. Desculpa lá ter interrompido. Alberto, para tu concluires então. Não tenho nada a opor aquilo que disseste. Pois era só para a não ser o seguinte, é muito mais importante do ponto de vista geoestratégico o abandono da Ucrânia para nós europeus do que os problemas sexuais da elite norte-americana, mas enfim, esse problema também existe, isto é, no interior dos Estados Unidos, a malta que vota Trump também se está marimbando para os meninos ocos da costa leste. E esse é também um problema interno dos Estados Unidos e que pode provocar uma guerra civil fria ou quente. Destas notas de abertura do programa de hoje, entramos na agenda do A Torto e a Direito. Falamos da Convenção do Chega. Ataques ao PS, críticas à AD, à imigração e à igualdade de género. André Ventura promete a nivelação das pensões mínimas pelo salário mínimo em 6 anos, a equiparação dos subsídios nas forças de segurança aos da Polícia Judiciária, o fim de ajudas para promover a igualdade e ideologia de género e o lançamento de uma taxa sobre os lucros da banca para pagar os créditos de habitação. Bento Anastácio, é por ti que começo. Esta convenção do Chega já se pareceu mais com um congresso dos partidos que há mais tempo estão na Assembleia da República, com uma outra dimensão, outro tipo de organização. Pareceu-te isso mesmo, um partido já dentro do sistema, ao contrário daquilo que afirma? Eu registraria 2 ou 3 coisas à volta desse não assunto. Primeiro, dizer que esta nova convenção do Chega é obrigada pelo Tribunal Constitucional, porque desde a convenção que fizeram em Évora nunca tiveram uma direção legal. Portanto, é mais um fait divers, e como esta coisa de não ter direções legais sucessivamente e não ter nenhuma penalização jurídica, e o facto de vamos fazendo umas convenções e vamos tendo uma quantidade de tempo de antena, explica bem outras coisas. Eu gostei de ver assumido publicamente o que é o Chega,
e foi dito na tribuna do Congresso, é um partido de fascistas. É um partido fascista. Ponto. É um partido que pelas intervenções sucessivas dos diversos congressistas provou ser um partido fora não só fora do regime constitucional, mas fora da democracia. Um partido de energúmenos. Ponto. Quando se tem discursatas de aquela eu sou fascista, quando se diz esta gente toda daqui para fora, quando se volta a querer soluções de caráter punitivo semelhantes aos do século XVIII, quando vem tudo isso ao de cima, pelo menos vieram-no e sem vergonha, vieram-no assumir publicamente o que é aquela gentalha. Há outra questão que me deixa, que me deixa apreensivo neste momento, foi saber o que é que foi lá fazer o representante do governo, e não sei se era também representante do Partido Socialista. Não sei o que é que lá foi fazer o Partido Social Democrata e o CDS, que, sendo partidos da direita, são da direita civilizada. Bem fez a Iniciativa Liberal em não se meter naquele estrumeiro que ali se fez. A única coisa que me deixa curioso é saber qual foi o estatuto ou a editorial que deu para que tamanha sem vergonhice pública fosse transmitida em direto nas televisões deste país, sem uma única referência ao conteúdo pornográfico da atuação. Do comentário do Bento Anastácio, Ricardo Freixal, e no seu entendimento, o que é que tira desta convenção do Chega? O Bento deixou aqui inúmeras críticas, mas o Chega realizou uma convenção, já mais semelhante às convenções a que estamos habituados a observar noutros partidos, e deixou várias promessas. Promessas não faltaram. Bom, já vamos a esse segundo ponto. Eu não posso ficar alheio àquilo à intervenção que o Bento aqui teve. Estamos aqui num programa de diálogo, de comentário, de discussão. É claro que se fosse o Bento que mandasse a convenção, o Chega não existia. Não existia. A convenção do Chega não tinha existido. Não, e tudo não aquilo que o Bento disse acerca da TSF e da liberdade de imprensa também tem agora o reverso da medalha, ou seja, não aparecia na televisão. Portanto, o Bento é que manda nesta coisa da democracia. A democracia é o Bento, as ideias do Bento, Quem do partido, respeita os do partido do Bento, do Bento não tem partido do partido. Bento, desculpa lá, do partido do Bento, O Bento não tem partido, ou das ideias que o ao partido contrário aqui dos outros. representa. Mas deixa-me falar, porque eu não intervi, porque não me interrompi o discurso e estava-me aqui a roer todo, não é? Porque coerção de liberdade. Já estavam com dificuldades. Coerção de liberdade. Falta de liberdade de imprensa. Ditadura sei lá daquilo que for, de uma minoria. Fiquei farto durante o período do PREC pelo Partido Comunista e por isso não sou capaz de chamar energúmeno a nenhum dos intervenientes, nem coisa que se pareça. Portanto, esse é o primeiro aspecto e acho que devia ficar aqui bem presente. O segundo aspecto, portanto, o Bento assistiu muito mais e conhece muito mais da Convenção do Chega do que eu, que não assisti, mais ou menos, apenas me baseei naquilo que me foi dado. Saber a propósito das temáticas abordadas. Eu acho que o Chega tem todo o direito de criticar o CDS, tem todo o direito de criticar a AD, tem todo o direito de criticar o PS, tem todo o direito de criticar o PC. O Chega tem o mesmo direito de criticar em democracia pluralista os seus opositores políticos como vice-versa. E, portanto, não vejo nada de especial nem de anormal nesse aspecto. Depois, as pretensões do Chega. Aumentar o salário mínimo, equiparar, ou seja, responder às reivindicações que algumas forças da ordem paramilitares têm neste momento e outras coisas do género parecem perfeitamente normais.
A abordagem das temáticas sobre a igualdade do sexo e do género e essa coisa toda, eu penso que isso podem ser assuntos não acessórios, mas neste momento há prioridades no país para serem discutidas, e se temos recursos escassos, como eu disse há pouco, e como todos nós sabemos, eles que sejam utilizados na saúde, na educação, e só depois então naquilo que eu neste momento sim, na afetação dos recursos, considero como acessório. E, portanto, isto não quer dizer que esteja aqui alinhado com os posicionamentos do Chega, nem pouco mais ou menos, mas o que eu reparo é que André Ventura é capaz de pôr o dedo na ferida. E andam aqui uma série de políticos a dizer que há e tal, lá e tal, lá e tal, parece que está tudo bem, a subir para o lado, e não são capazes não têm, ia dizer outra coisa, não têm coragem para enfrentar os problemas. E, portanto, haverá muito mais que esperar, se calhar, da discussão entre o Chega e o não Chega e as alianças e as não alianças, mas que fique aqui bem explícito que, bom, e metaforicamente o Bento quis dizer que o Chega não tem carta de condução e está a conduzir com uma guia. Como se isso fosse ilegal, não é? Não tem guia. Sem guia, sem carta de condução. Temos aqui já algumas metáforas. Alberto Magalhães, que comentário faz a esta convenção que correu em Viena do Castelo e que teve vários pontos que mereceram destaque depois a nível de comunicação, naturalmente. Também, como o Bento aqui disse, aquele discurso do sou pai, sou avô e sou fascista. Podemos começar por aí, mas eu queria começar antes por dizer-me um ponto prévio. Se o Bento e muitos comentadores que eu vi comentarem a convenção do Chega, se viram a convenção do Chega e ouviram, então eu não vi nada. Mas eu julguei que tinha visto, porque tive uma série de tempo na televisão a ver em direto os discursos, pelo menos os discursos do André Ventura. E também vi esse episódio do sou pai, sou avô e sou fascista, também vi em direto. E do indivíduo ébrio que caiu antes de dizer meia dúzia das neiras, também viste? Não, esse não vi. Está bem, mas isso mas ébrios todos nós, com os copos todos nós de vez em quando andamos. Bom, vamos lá então ouvir, Alberto. O que é que tiras desta convenção? Então vamos ao fascista. Imaginemos um militante comunista num comício. Sou pai, sou operário, sou comunista. E uma voz da plateia no gozo. Comes criancinhas ao pequeno almoço, pá! E o orador. Como criancinhas ao pequeno almoço. E 10 minutos depois, toda a comunicação social diz: militante comunista confessa. Os comunistas comem criancinhas ao pequeno almoço. Isto é para levar a sério. Peço desculpa, mas isto não é para levar a sério. Estão a gozar com a gente. Os observadores, quase todos, fizeram os possíveis por observar na convenção aquilo que lá não esteve. Eu não vi racismo, não vi homofobia, não vi misantropia, não vi xenofobia, etc. Não quer dizer que em convenções anteriores isso não tivesse acontecido. Mas nesta, pelo menos daquilo que eu vi, não aconteceu de certeza absoluta. Isto é, parecem a perceber que desvalorizam as críticas que quando fazem críticas com fundamento, ao fazerem críticas perfeitamente desajustadas àquilo que se passou. Não viram, e a muitos convém não ver, que os temas fraturantes do Chega foram apagados ou muito mitigados. Os temas fraturantes, a esquerda tem temas fraturantes, a extrema-esquerda e a extrema-direita também têm temas fraturantes. Os do Chega foram apagados ou mitigados nesta convenção. Provavelmente foram escondidos, mas também é verdade que o Partido Comunista, a certa altura, num congresso, escondeu a ditadura do proletariado e como a luta armada é importante para impor essa ditadura do proletariado. Portanto, não vejo nada de extraordinário. Agora, o que não vale é estar a pôr na boca dos congressistas do Chega coisas que eles não disseram. O André Ventura diz o que... Verdade seja dito, o André Ventura diz o que for preciso para ganhar votos nos seus grupos-alvos. E quais são os grupos-alvos do André Ventura? Os descontentes com a situação do país, os revoltados com a corrupção e o compadrio nas elites, os assustados com a percepção do aumento da insegurança,
Os indignados com as políticas fraturantes de esquerda, que começaram por ser de extrema esquerda, mas que já influenciam e condicionam o discurso da direita moderada, isto é, já têm a hegemonia, como o Gramsci queria, contra o homem branco, cis e heterossexual, contra a cultura popular, contra a caça, sobretudo rural, contra a caça, as touradas, as pegas de touros, etc. E, portanto, André Ventura percebeu que para aumentar a votação no Chega precisa de mudar o discurso, e mudou. Precisa de suavizá-lo, e suavizou. Não se ouviu uma palavra sobre ciganos, prisão perpétua, castração química nesta convenção. Isso deixou de fazer parte do discurso do Chega. Mas manteve o radicalismo na denúncia dos males do governo e na ineficácia da oposição do PSD. E quais são os temas principais que o André Ventura guardou? A corrupção. E então não é que o Conselho da Europa veio agora dizer que, em relação à corrupção de deputados, juízes e procuradores, em 10 anos os governos portugueses só trataram de 3 de 15 recomendações do Conselho da Europa. Em Portugal só se avançou em 3 de 15. Portanto, isto dá campo ao André Ventura. Quanto às migrações, meter migrantes e refugiados no mesmo saco, como fazem constantemente. Ainda outro dia eu vi uma das meninas, uma das caras bonitas da SIC Notícias, dizer ao André Ventura, então, mas os migrantes também são refugiados da fome e tal, é tudo a mesma coisa, migrantes são refugiados. Meter tudo no mesmo saco, ou abrir as portas para imigrantes, sem controle, sem contratos de trabalho, etc, etc, como o André Ventura diz, é óbvio que só pode dar caos e só pode dar problemas. E, portanto, o Ventura está a aproveitar as fraquezas do nosso regime. O Ventura é por outro lado, e para terminar, o Ventura é o seguro de vida do PS. E por isso há tanta gente nas televisões, tanta gente nos jornais, a não querer ver que Bem, agora estamos com alguma dificuldade em ouvir o Alberto. Quer alargar a sua no base eleitoral. Bento Anastácio, temos uma moderação no discurso do Chega. Assistimos um pouco a isso já previamente, até na forma como André Ventura se apresentou. Aplicas aqui uma máxima muito usada pelos comunistas, que o fascismo chega com pezinhos de lã? Este vem mesmo de botas cardadas. E este é o protótipo. É o protótipo do fascista, primeiro por 2 motivos. Primeiro porque é fisicamente cobarde, é um cobardolas, que no meu caso convidou-me para tirar os óculos e irmos a vias de facto, e depois fugiu agarrado a 2 polícias e mandou outros 2 para me virem segurar. Portanto, é um cobardezito por ali anda. Um cobardezito que... Ou não quis fazer-te a vontade de dar espetáculo. Ele é que ou não quis fazer-te a vontade de dar espetáculo. Convidou. Aquela espécie... Estavas a insultá-lo. Estavas a insultá-lo, Bento. Aquela coisa é assim, até como qualquer fascista que se preza é fisicamente um cobarde, só a emanada é que aparecem. Mas há uma coisa que eu achei um piadão, que tem a ver com com a corrupção. Entre os eleitos do Chega nos últimos tempos, sobretudo nas autárquicas, havia tudo, desde violadores a traficantes de droga, gente desse tipo. Então, um partido que tem como eleito um traficante de droga, depois vem-me falar de limpar o país. Que tenham vergonha nessa cara. Então vem-me falar de corrupção e depois vai-se e do sistema. Então a gente depois vai ver as contas e ver de onde é que veio o dinheirinho.
O dinheirinho vem do Champollimau, vem do Melo, vem de mais, vem daquele do gajo que está à frente da Global Média, então vem do outro do ACP e do Correio da Manhã. Então, mas andamos a brincar com isto ou quê? E o dinheiro do Partido Comunista não vinha da União Soviética? Vinha de onde? De onde é que veio o dinheirinho para o Partido Comunista e para o Partido Socialista? Vem de onde? Se calhar é que vir do Champollimau, ou vir desses sítios que nomeou, se calhar vem de entidades privadas. E vir do erário público, ou vir descontas no meu tempo. em termos de utilização de influências Já tenho aqui uma... à conta do erário público, Ricardo, é muito mais grave. Vamos lá ouvir o Bento. Eu já dou a oportunidade também ao Ricardo, mas agora o Bento, sim. Quando isto acontece, e depois quando vemos aparecer os abutres do costume, vê-se aquele rapaz que foi vice-presidente do PSD e que de boa memória, e que hoje vem contar histórias da aproximação aos valores e à ética, enquanto o gajo foi posto na rua por indecente e má figura, citando o Dr. Pedro Passos Coelho, de quem ele foi vice-presidente. Quando nós olhamos para aquela corja, incluindo um bombista, vêm depois com conversas destas para encanar a perna à rã. E depois há quem queira transformar esta coisa numa coisa normal da democracia. Não, porque esta gente nem sequer respeita, nem integra os valores mínimos da democracia. Portanto, quem não faz parte da democracia não pode ser tratado como um democrata. Fascistas são tratados como energúmenos que são. Ponto. Ricardo Freixial, há uma moderação no discurso do Chega? Os temas apresentados, os temas fraturantes, foram mesmo metidos dentro de uma gaveta para ser apresentado um outro partido, um partido aparentemente diferente daquele que há 2 anos e há 6 anos apresentava outras propostas e tinha um discurso com temas como o Alberto aqui trouxe. Luís Matias, aquilo que eu pedia, primeiro que tudo, é que eu não sou capaz de continuar a participar em diálogos onde há ofensas pessoais a pessoas que não estão aqui, que não se podem defender, que não estou a defender sequer, mas que, portanto, para isso é que eu peço moderação. E, portanto, não, traficantes de droga têm cadastro. Traficantes de droga têm cadastro. Uma coisa é, não, chamaste aqui energúmeno, chamaste... Um traficante de droga é um energúmeno. Mas agora vamos lá ouvir o Ricardo. Portanto, pedia ao Luís Matias, e quando eu, mesmo que venha para aqui de botas cardadas, quando eu me esticar, que me chamem a atenção também. Quanto à moderação, seria repetir um pouco aquilo que o Alberto Magalhães muito bem há pouco frisou. É que o Chega, o Partido Comunista, o Partido Socialista, todos os partidos, todas as forças políticas, com oportunidade, utilizam determinado tipo de estratégias, nomeadamente esses assuntos de natureza fraturante. Os nossos ouvintes não dizem que eu estou sempre a espreitar para o ver, é que eu gosto de falar de olhos nos olhos, e o Luís Matias está por trás da aparelhagem e depois tem que estar aqui a espreitar, não é? Mas usam os partidos, usam os temas fraturantes quando isso lhes interessa e naturalmente escondem-nos quando a discussão não é cómoda e lhe pode de alguma forma retirar eleitorado. E portanto, pode acontecer um pouco isso, e pode ser, e quem sabe até, se o Chega está a fugir aqui um pouco à classificação que o Bento está sistematicamente a apodar, e não estará a evoluir do ponto de vista político e de convivência democrática. Portanto, e depois outra coisa que eu gostava os nossos ouvintes só conseguem distinguir perfeitamente isso. Uma coisa, não podemos tomar o todo o todo pela parte. E como disse o Alberto Magalhães há pouco, quer dizer, isto é desvirtuar o diálogo, é desvirtuar as convenções, ir à procura, retirando
assuntos que por vezes são de natureza meramente acessória, sejam condenáveis ou não, para pô-los nas páginas dos jornais e para servir um determinado tipo de objetivo, esses sim, malévolos na forma, na praxis política para alcançar o poder. E isso é que está muito mal. E, portanto, eu pedi ao bem desculpa, mas uma coisa é nós sermos firmes, coerentes, objetivos, radicais, inclusive, podemos ser-os aqui na discussão. Outra coisa é levarmos isto aqui para um churrilho de ofensas. Bem, eu já olhei para as minhas botas, ainda bem que está cardada. Este tal era também fascista, era também do Chega. E, bem, vamos lá ver se estamos aqui um bocadinho também de. Bem, eu tento elevar o nível disto. E sei que o Bento tem capacidade para fazer isso também. E portanto, me desculpa, mas eu tinha que dizer isto. Alberto Magalhães. Antes de passares, só explicar aqui ao Ricardo Não é nenhuma que lição de natureza. que as botas cardadas têm a ver com a introdução que tu fizeste e com uma canção que existe. Pronto. Exatamente. Não tem nada. As botas cardadas têm que ver com muita coisa, com Não, o povo, tem a ver com o povo. uma introdução Tem a ver com o que eu povo. fiz aqui. Sim. Tem que ver com o povo. Alberto Magalhães, temos uma normalização então do Chega depois desta convenção. Os pormenores, os tais pormenores essa a intenção, surgem essa a intenção do André Ventura. A normalização do Chega é a intenção do André Ventura. O André Ventura, porventura, terá percebido que o Rui Rio tinha alguma razão e que se o André Ventura queria chegar ao governo, teria que se moderar, limar arestas, fazer com algumas das posições extremas e mais polémicas com que começou a sua carreira chegana, digamos assim, e portanto provavelmente o André Ventura acha que neste momento, não abandonando, porque eu não acredito que o André Ventura tenha abandonado o problema dos ciganos, o problema da prisão perpétua e o problema da castração química. E a propósito disto, eu queria dizer que a prisão perpétua em alguns países, não estou de acordo, existe em alguns países da União Europeia, em países democráticos. A castração química existe nos Estados Unidos e é uma coisa que pode ser voluntária. Isto é, os pedófilos para terem, por exemplo, liberdade condicional, podem escolher de ser castrados quimicamente e não me parece uma coisa abominável e tal. Depois queria dizer que em relação ao Bento, queria dizer que o Bento fez-me lembrar quando estava a falar dos fascistas e dos energúmenos e tal, fez-me. Agora ficámos sem ouvir o Alberto Magalhães. Ele estava a dizer que o Bento fazia lembrar-lhe algo, mas o Alberto está à distância, não está aqui no estúdio connosco e não conseguimos ter o Alberto Magalhães para já nesta emissão. Bem, já podemos ouvir agora novamente o Alberto. Alberto Magalhães, depois deste problema técnico de ligação, tu estavas a dizer que o discurso do Bento fazia recordar algo. Estavas a dizer isso? Sim. Quando eu era menino e moço e entrei no Instituto Superior Técnico com 17 anos, e logo uma das primeiras experiências que tive foi o grupo de teatro revolucionário da Associação de Estudantes do Técnico, representou no átrio principal do Instituto uma de teatro militante. E esse teatro militante tinha como personagens principal, pelo menos era o bombo principal, era o capitalista. E o capitalista era um tipo cheio de almofadas para parecer gordo, com um chapéu alto e um charuto na mão, completamente alarve, etc. E eu lembro-me disso porque aquilo que o Bento fez foi uma caricatura
dos fascistas, não é? São fisicamente cobardes, são energúmenos, etc, etc. Ora, o Ventura não é um energúmeno. O Ventura é uma pessoa educada, é doutorado, não costuma insultar ninguém, não costuma provocar escândalos públicos, não bate nas pessoas, etc, etc, etc. Isto é, nem sequer se lhe pode chamar fascista, porque o Ventura não é fascista, por amor de Deus. O Ventura é um oportunista que sabe escolher as causas que os outros não patrocinam, muitas vezes por cobardia, e sim, por cobardia. Como, por exemplo, a defesa de uma imigração controlada. E o Ventura aproveita-se dessas fraquezas da direita dita moderada e exagera, escandaliza, mas ao mesmo tempo arrasta pessoas que durante dezenas de anos, no Portugal democrático muito virado à esquerda, nunca tiveram a oportunidade de se verem representados politicamente. Se isso é mau, é capaz de ser mau. Se eu concordo com o Chega e quero votar no Chega, não quero votar no Chega e não concordo com o Chega. Acho o Chega um partido de causas perfeitamente como é que eu ia dizer? São de causas fantasiosas. Aquelas propostas que o André Ventura fez no Congresso, essas sim merecem crítica, mas críticas realistas e objetivas. O facto de ele querer igualar todas as pensões portuguesas da terceira idade ao salário mínimo nacional, mas não dizer se é o salário mínimo atual, se é o salário mínimo daqui a 4 ou 5 anos, etc, etc. Tudo essas propostas que são praticamente irrealistas. Aliás, como dizia o Pedro Nuno Santos, que metade das propostas do Chega eram irrealizáveis, e são. E a outra metade não se deviam realizar por serem más em si. E aí eu já não estou completamente de acordo, porque a proposta de uma migração controlada, de migrações controladas, de recebermos os imigrantes, mas controladamente, pedindo-lhes que venham com contratos de trabalho, tendo garantidas condições de habitabilidade, etc, etc, não me parece uma proposta descabelada. E, portanto, é preciso... Para concluir então, Alberto Magalhães. Concluo assim. Critique-se o Chega, marginalize-se o Chega se o Chega se mantiver certas propostas, como por exemplo aquela proposta estúpida de pôr os ciganos do Alentejo em segregação por causa da Covid, etc. Mas criticamos o Chega racionalmente e não inventando fantasmas de fascistas que não me parece que existam. Do primeiro tema, a convenção do Chega, partimos para o tema que nos traz o Bento Anastácio, o genocídio em Gaza. Bento Anastácio, traz o tema para o programa de hoje. Já aqui abordaste esta questão em diversas notas de abertura, mas hoje tens esta oportunidade de trazer o tema que seja comentado e analisado com mais tempo. A situação atual não tem diferenças face ao que existia há uma semana ou há 2 semanas? Vamos ouvir o Bento, agora sim. Mas antes não poderei deixar de dizer aqui 2 ou 3 coisas. Um energúmeno fascista, apesar de tomar banho todos os dias, não deixa de ser um porco fascista. Se estão 10 pessoas sentadas a uma mesa... Estamos no trunfo dos porcos. Estamos no trunfo dos porcos. Se estão 10 pessoas numa mesa, chegou um fascista, ninguém se levantou, passaram a estar 11 fascistas. Não há outras leituras para estas coisas. Em relação ao que... Eu trago o tema o tema então que traz hoje. Que trago hoje, porque passaram 101 dias e faz
E uma capicua é sempre um número que, para a nossa, para as nossas culturas, para as nossas referências, é um número de sorte. Infelizmente não é de sorte que estamos a falar. Estamos a falar de cerca de 25.000 mortos. Estamos a falar de milhares de feridos. Estamos a falar de crianças e velhos. Estamos a falar de uma utilização massiva, brutal, desconexa de bombas, não só na destruição total de Gaza, e em Gaza há mais alguns números que vêm ao de cima, como o aumento do número de funcionários das Nações Unidas que foram assassinados. As igrejas, ou templos, porque não são católicos, os templos cristãos que foram destruídos, as populações que não sabem para onde ir. Um dia mandam-nas para o norte, outras para o sul e morrem à fome e à sede. E estamos a falar de qualquer coisa como 1.900.000 pessoas que andam de um lado para o outro. Não satisfeito com isto, Israel decide começar uma guerra com o Líbano, ainda não totalmente aberta, e que vai trazer para aquela zona maior instabilidade. Espero que o Bibi Hitler seja rapidamente preso, que o Tribunal Penal Internacional passe o mandato de captura o mais breve possível, para que possamos começar a tratar deste caso com a urgência e com a seriedade que ele merece. Muito bem pode pregar o secretário-geral da ONU, muito bem pode dizer o senhor primeiro-ministro inglês que tem que começar rapidamente os cortes de apoio e as sanções a Israel. Muito bem canta Frei Tomás. O que acontece é que continuamos só a ouvir o que ele diz e a recusar-nos a ver o que ele faz. Ricardo Freixal, cada vez há mais críticas à atuação de Israel neste momento. Há quem diga, inclusive, que o primeiro-ministro israelita meteu-se num beco do qual não quer sair. Como é que vê a situação atual deste conflito, desde há 3 meses, que começou com os ataques, e estamos a dizer desta fase, num espaço territorial que sabemos que tem tido conflitos bélicos permanentes e violência permanente. Como é que comenta a situação atual na faixa de Gaza e no Médio Oriente? Eu acho que o tema, a discussão do tema stritolato que o Bento trouxe para aqui está perfeitamente desfasada no tempo. E quando o Luís Matias me pergunta, e diz, ou quando o Luís Matias afirmou, ou me perguntou se não acho que o primeiro-ministro israelita se tenha metido no beco sem saída, o que eu acho é que o mundo está a caminhar... É uma crítica que foi feita assim. O mundo está a caminhar, não sei se a passos largos para um beco sem saída. O problema não é só... eu sou hipersensível à vida humana, e sou hipersensível à perda de vidas humanas, sejam elas de que credos, de que lado forem. E sou também altamente hipersensível à utilização das vidas humanas, sejam elas quais forem, para servir de escudo e para objetivos políticos pouco nobres, como é que eles causaram o conflito entre Israel e o Hamas, que não é o povo palestiniano, é o Hamas, que é um grupo terrorista. E depois, quando o Bento tenta aqui generalizar a questão e dizer que a coisa é tão grave que, imaginem bem, Israel já está
em guerra com o Líbano. Não, Israel nunca esteve em guerra com o Líbano. Israel, os problemas só acontecem no Líbano porque o Hezbollah ataca Israel a partir do Líbano. E por isso é que Israel vai à procura de quem os ataca, estejam eles onde estiverem. Portanto, a única vez que o Líbano foi quando teve que expulsar os israelitas foi quando se viu ocupado por força do problema que o Hezbollah e que as forças muçulmanas causam atacando a partir do Líbano e Israel. Eu estou lá que nenhum de nós tenha que viver no Líbano em situações dessas. E depois, quando eu digo que o mundo caminha eventualmente para um beco sem saída, já temos neste momento uma terceira carta saída do baralho, que são os Houthis. A atacar Israel, desculpa, a atacar não Israel, mas só Israel através do mercado dos navios que vão para Israel, mas todo o tráfego e toda a economia mundial. Portanto, isto, juntando ao problema da invasão da Ucrânia pela Rússia e a outros problemas que começam a emergir, atira-nos para aquilo que há pouco em off, Luís Matias e eu comentávamos, querem impor-nos a nós uma vida da qual nós não gostamos. E das duas uma, e aquilo que o Alberto Magalhães há pouco disse também me preocupa. Preocupa-me que a NATO, que os Estados Unidos estejam, passo o termo nas tintas para a NATO, porque eu quero viver livremente, com o meu credo, sem ser cerceado nas minhas liberdades, no meu pensamento, no meu modus vivendi, porque eu não prejudico ninguém. E, portanto, o problema é esse. O problema não é aqui. Naturalmente que sou sensível, já disse, foi a primeira coisa que disse, sensível às mortes, seja de velhos, de novos, de ativos, seja de quem for, mas a esse respeito, e agora, em modo estrito também, digo ao Bento que há 136 reféns do lado do Hamas, alguns deles já mortos, não sabemos quantos já mortos, entre crianças e também. E isto tudo porquê? Porque Israel não devolve o chefe da rebelião. Não vamos confundir aqui as coisas. Quem matou a sangue frio reféns de bandeira branca foram os soldados de Israel. Quantos israelitas é que andaram ao longo de não sei quantos anos de um lado para o outro no mundo inteiro? O que é que tem a ver com as calças? Pois não, pois por si não tem nada. Então vamos lá ouvir o Alberto Magalhães. Alberto, esta situação atual em Gaza não é muito diferente da que se via há uma semana, há 15 dias, há 3 semanas. Este conflito parece não ter um outro caminho para já no caminho. O único desenvolvimento que existiu foi o alargamento do conflito para o Iémen. De resto continua tudo mais ou menos na mesma, infelizmente. É verdade que têm morrido muitos civis inocentes em Gaza, embora eu acho curioso que morrem sempre mulheres e crianças, provavelmente porque os homens estão mais escondidos, há mais homens escondidos nos túneis do Hamas do que mulheres e crianças. Os homens estão mais protegidos, provavelmente. A vida humana nestes países, nestas populações, tem mais valor a vida humana masculina do que propriamente as outras vidas humanas. Agora, têm morrido muitos civis inocentes em Gaza, mas eu acho que é completamente errado chamar-lhe genocídio como faz o Bento. Genocídio porque... E o Tribunal Penal Internacional? Não me parece que Israel tenha intenção de matar civis indiscriminadamente e até ao fim até ao último palestiniano da faixa de Gaza. Eu aqui já disse várias vezes e vou voltar a dizer que o principal responsável é o Hamas, porque foi o Hamas que cometeu um massacre terrível e que fez com que os israelitas ficassem completamente traumatizados com o massacre, onde morreram mais israelitas do que os israelitas que morreram em todas as guerras que tiveram com os países árabes desde a independência. E portanto, é um país traumatizado. Nunca ninguém fala das centenas de milhares de israelitas que estão neste momento também deslocados, que tiveram saído das suas casas junto à faixa de Gaza e junto ao norte, portanto junto ao Líbano,
e é um povo traumatizado, encurralado entre árabes há 70 anos e que acabou por votar em Netanyahu que voltou ao poder depois de ter sido retirado do poder, voltou ao poder precisamente porque são um povo encurralado, traumatizado e que acabou por aceitar ser chefiado por um governo de extrema-direita duro, que toma medidas duríssimas contra os palestinianos, que coitados, a maior parte não tem culpa nenhuma. Embora, voltando às mortes inocentes, também é curioso que os ocidentais, seja a imprensa, sejam os jornalistas, seja muita gente do público ocidental, aceitam os números do Hamas fornecidos pelo Ministério da Saúde do Hamas como se fossem números perfeitamente verificados e certificados. E provavelmente alguns são certificados pelo pessoal da ONU, só que esse pessoal da ONU também são palestinianos e provavelmente alguns até serão do Hamas. Portanto, são... É um problema complicado aceitar números, ainda por cima números em que morrem sempre mais crianças e mulheres do que homens, números em que nunca aparece o número de militantes do Hamas que foram mortos, isto é, todos os mortos são civis, nunca a aceitar as estatísticas do Ministério da Saúde do Hamas, Israel ainda não matou nenhum militante do Hamas. Embora a gente saiba, pelo lado israelita, que já devem ter morrido pelo menos 8 mil, mais de 8 mil militantes do Hamas, que era preciso descontar depois naqueles números que o Bento citou. Portanto, deixa-me só dizer terminar, Alberto, para terminar. Só passar ao Bento e concluir. Portanto, nós temos aqui como dizia o Ricardo, nós temos aqui um problema mundial. Temos um eixo do mal, novamente, a Rússia, a Coreia do Norte e a China e o Irão. E o Irão tem proxies no Médio Oriente, que são o Hamas, o Hezbollah no Líbano, os Houthis no Iémen, e todos eles, todo este eixo do mal, o que querem é destronar o Ocidente da sua posição privilegiada do ponto de vista geoestratégico e fazer com que as democracias se afundem e sejam substituídas por autocracias. O Trump já está a meio caminho de conseguir isso nos Estados Unidos, e quando começar nos Estados Unidos nós vamos ver-nos em polvoró aqui na Europa. É um problema. Quanto ao Bento, só devo dizer que é preciso ter muita lata para dizer para terminarmos. Que Israel decidiu começar uma guerra contra o Líbano. Quer dizer, o Hezbollah bombardeia Israel. Israel não pode bombardear o Hezbollah. Vamos lá. Bento Anastácio vai concluir o tema hoje. Temos um pouquinho mais de tempo no nosso programa, mas é só para o Bento terminar os últimos minutos. Tem tempo. Curto, mas suficiente. Curto, então vou ser telegráfico. Por parte do governo sionista de Israel, diz que foram mortos 8 mil guerrilheiros. Todos os outros são civis. É uma conta fácil de ser feita. Na primeira classe, quando a gente andava à escola, eram as primeiras operações de problemas que a gente fazia. Tínhamos 25 mil pessoas. Foram mortos 8 mil soldados. Quantos eram civis? É simplicíssimo de fazer na primeira classe. Acho que hoje ainda na primeira classe se consegue fazer isso. Eu acho que é de fácil compreensão quando a tentativa de justificar o injustificável, e é uma posição eurocêntrica, é uma posição completamente impensável de sustentar no século XXI,
em que há quem tenha O eurocentrismo é pecado agora. O eurocentrismo é porque eu sou um gajo civilizado, não te chamei racista, pá. Que era o que eu te devia ter chamado. Isto é o princípio. Sim, Agora. porque eu estou aqui Mas na racista DNFM, porquê? na DNFF, Racista porquê? Por preferir o modo de vida ocidental? Não, por das achares que os outros têm que ter o modo de vida ocidental. Os outros não têm que ter modo de vida ocidental, não têm Mas que claro ter que o teu não. modo de vida. Escolham o modo de vida, têm mas que- não que- chateiem. não, chateiam porque têm o direito a chatear quem os chateia. O povo. Uma coisa que é importante e que eu hoje Bento, gostaria para de acabar concluir. é que Exato. para a comunidade internacional as leis são para ser cumpridas, todas, exceto as que dizem respeito às decisões da ONU sobre a Palestina ou ao Tratado de Oslo. Mas isso como diria o outro, somos todos iguais, mas uns são mais iguais que outros. Bem, assim que chegamos ao final deste A Torto e a Direito com Bento Anastácio, Ricardo Freixal e Alberto Magalhães. Falámos sobre a Convenção do Chega e também o genocídio em Gaza. Para a semana teremos outros temas para tratar, sempre terça-feira às 18 horas, sábado no mesmo horário, e quando quiser ver e ouvir em www.dnfm.com. Tenha a continuação de uma boa tarde. Tu e a Direito. Um programa com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal. Realização de Luís Matias.